sentarmos à mesa, que o banquete vai ser servido, né? E assim como na casa de um pai, de uma mãe, quando a mãe vai servir o almoço, o jantar, e haver todo mundo sentadinho ali, preparado para receber aquele prato, teve muito trabalho de preparar, com tanto amor. E Deus preparou um alimento muito especial, que você hoje se assente à mesa e realmente sai daqui alimentado em nome de Jesus. Amém? Mas bem firme mesmo, bem cheio de fé, bem cheio da força do Senhor. Para isso é necessário que você alcance a fé necessária para você vencer esse mundo. E a fé só pode vir pelo ouvir da palavra de Deus. Eu convido meus amados irmãos a estar conosco, já que vamos começar com a ministração da palavra de libertação essa noite, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ou simplesmente Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Quem tem fome e sede do Senhor, diga amém. Se prepara, porque a mesa está sendo servida já. O banquete já está sendo colocado. Fique atento e atento, porque qualquer versículo, qualquer situação aqui, ela é preparada exclusivamente para isso. Faz parte do grande tempero para que a sua alma saia daqui saciada, em nome de Deus. Amém? Então, Romanos, capítulo 12, vamos ler apenas o versículo de número 2. Estamos juntos? Todos encontraram? Então vamos lá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, porque nós não estamos conformados com esse mundo. O Teu Espírito, que é santo, testifica em nós que nós devemos buscar esse aperfeiçoamento. Devemos, então, não nos acomodarmos, não nos conformarmos, não nos contenteis com as coisas desse mundo, e sim buscar a Tua presença cada dia mais, Senhor, forte em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos ter a visão real daquilo que o Senhor tem projetado para nossas vidas eternas. Em nome do Filho de Jesus, eis-me aqui, Senhor, como pregador do Evangelho, e todos aqui, tanto eu, pregador, quanto ouvintes, carentes de Ti, necessitados de ser alimentados por Tua palavra que nos dá vida e nos dá força para vencer este mundo, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler de novo para aqueles que não chegaram agora, vão pegar o texto de abertura da mensagem, é Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis. Outras traduções vão dizer, não se amoldem com este mundo. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, o objetivo do Espírito Santo essa noite é nos revelar qual foi o real motivo da vinda do Messias, do Salvador. E ele mesmo diz na sua palavra, né? Lá em Lucas, se você quiser buscar um pouco mais de entendimento, vai no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, porque o próprio Senhor Jesus revela qual foi o motivo da sua vida, o que ele veio fazer nesse mundo. Lucas 4, versículo 18. Quando então ele se assenta, quando ele está ali dentro de uma sinagoga, né? E foi entregue, então, não foi por acaso, foi entregue o livro do profeta Isaías, ele então abre e encontra o lugar onde está escrito. Vamos ao versículo 18. Ele vai ler o seguinte que está escrito no livro do profeta Isaías. Jesus então está lá de pé, na sinagoga, de frente com os seus ouvintes. Ele pega então a passagem que está escrito, que nós vamos ler agora, que já estava escrito há quase 1000 anos antes, pelo profeta Isaías. Né? Está escrito então assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, separou, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar, anunciar a liberdade aos cativos, aos que estão presos, e recuperação, restauração da vista, da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Coisa tremenda. Jesus então abre uma passagem bíblica que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me separou para anunciar boas notícias do reino dos céus aos que são pobres de espírito. Ele me enviou para anunciar a liberdade
aos cativos, aos que estão presos, recuperar a visão dos cegos, para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Aí você vai ver que o versículo seguinte vai dizer o 19, e proclamar o ano da graça do Senhor. E o 20 então vai dizer que ele fecha o livro, e ele então fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos os olhos estavam fitos nele, voltados para ele. E o versículo 21 vai dizer, e ele então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Diga amém? Aleluia. Bom, enfim, Jesus veio realmente para fazer isso tudo. Ele veio para desfazer as obras do diabo, como também está revelado na Santa Escritura, no Novo Testamento. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo são conhecidas, né, amados? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Não há outra coisa que ele está aqui na terra, só para matar, roubar e destruir. E uma forma que ele encontra de fazer isso, até com uma certa sagacidade, é usando a própria palavra de Deus. Misericórdia. Ele usa a própria palavra de Deus para matar, roubar e destruir. Meu Deus do céu. É isso porque devemos buscar e necessitamos o mais rápido possível ganhar o conhecimento e entendimento da verdade, da palavra, mas com uma mente não humana, e sim renovada. Ela é uma mente do Senhor. Porque a Bíblia vai nos afirmar que, de forma alguma, o homem tem condições de entender as coisas de Deus pela mente humana. Antes, eu quero levar vocês lá em Gênesis, lá no começo de tudo, no início de tudo, no capítulo número 3 do livro da Gênesis, no capítulo 3, e lembrá-los que, pela própria palavra, a serpente, o diabo, o antigo dragão, né? Ele revelou-se a astúcia dele, revelou a astúcia dele, quando seduziu o primeiro casal, começando pela Eva, né? E ali, então, ele seduziu o casal, o primeiro homem, através da palavra. Ele enganou usando a própria palavra, distorcendo a palavra de Deus. Por isso nós repetimos aqui agora. Ele tem uma especialidade: matar, roubar e destruir. Ele faz muito disso usando com sagacidade a palavra de Deus. Lá em Gênesis 3, a prova está aí, ó, versículo 1, vamos ler 1 ao 8 juntos. Eu vou ler na tradução que eu tenho, obviamente, uma tradução mais atualizada, dá uma linguagem mais próxima dos nossos dias. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Estamos no versículo 1 ainda. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que disse Deus? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2 diz que a mulher respondeu à serpente, dizendo, podemos comer sim do fruto das árvores que estão no jardim. Mas Deus disse, não comam, versículo 3, não comam do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Versículo 4, disse então novamente a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6 vai dizer, então, que quando a mulher viu que a árvore era boa e agradável de paladar, para o paladar, ela foi atraída pelos olhos. Então, disse, além disso, era desejável para se obter discernimento. Então, ela tomou do fruto e comeu. E o que é pior, deu ao seu marido, que também comeu. Né? Versículo 7 vai dizer que, então, naquele momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Versículo 8 vai dizer que, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam com eles todos os dias pela viração, quando soprava a brisa, a viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor os chamou, já passei para o versículo 9, e perguntou ao homem, onde você está? Ele então responde, ouvi teus passos, Senhor, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, aí já surgir a primeira queda do homem. Então perguntou Deus, versículo 11, quem lhe disse que estava nu? Você comeu então do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer?
Versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que tu me deste, ou companheira, ela que me deu do fruto da árvore e eu então comi. Versículo 13. O Senhor Deus então perguntou à mulher: o que é que você fez? A mulher então responde: foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita você é. Entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre seu ventre você passará a se rastejar e comerá o pó da terra todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E esse lhe ferirá a cabeça, você lhe cobrirá o calcanhar. E você lhe ferirá o calcanhar. Enfim, eu queria chegar até aí, porque esse é exatamente o momento em que a queda do homem acontece. Não sei se os irmãos perceberam, nós estamos falando de que a especialidade do diabo é matar, é roubar, é destruir. E ele faz isso de uma forma muito sagaz, muito astuta, se fingindo ser um amigo, amiga, né? Hoje usa esse termo, né? Amiga, amigo. Ele usa muito também dessa amizade. Lembra? Diga para o teu irmão do lado: só Jesus é amigo. Amém? Maldito é o homem que confia no homem. Amém? Tenha isso na sua mente sempre. Você tem que estar vigilante com todos os homens, porque todos os homens estão sujeitos a serem usados pelo diabo. Porque o diabo é astuto, ele engana. Então você vê aqui a prova bíblica de que ele tem essa sagacidade. Matou, roubou e destruiu o relacionamento de Adão e Eva com o seu Criador. E isso veio para toda a descendência dele depois, incluindo nós até a cruz do Calvário. Mas, vamos lá. Então, você viu a própria Bíblia, ele revela que ele usou da palavra. Ele perguntou: o que é que Deus disse para você mesmo? Ela vai e repete exatamente as palavras do Senhor. Ele então quer dar a ela uma interpretação real. Não é bem assim, não. E está assim de gente falando: não é bem assim. Está assim de pregadores anunciando um evangelho aí de portas largas que vai levar muitas pessoas ao que o diabo quer: matar, roubar, destruir. Eu convido meus amados, e lá em Mateus capítulo 4, vamos ver o pior. Você aqui, eu quero crer que você reconhece que você não é maior que Jesus, não? Ninguém é, né? Então, se o mestre passou por tudo que passou, o Senhor passou, né? Imagina nós, né? Se nós não vigiarmos. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado pelo próprio diabo, pela mesma serpente. E ele usou das palavras de Deus. Então vamos ver em Mateus capítulo 4, esse momento dessa sagacidade entre a própria serpente tenta enganar o próprio Criador. Pela palavra. Vamos lá? Então, tudo isso para você entender que você não fique nessa posição de conforto, achando que você no universo todo, né? Deus foi tentado, mas você não. Você é intocável. Vigia. Ele é sagaz. A serpente, o diabo, é sagaz. Capítulo 4 vai dizer assim, vamos ver 11 versículos. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Deus permitiu, tem um propósito, amém? Diga para o teu irmão do lado: toda aprovação tem um propósito, amém? Eu quero ver que você sabe qual é o propósito. É o seu crescimento, amém? Então vamos lá. Versículo 2: depois de jejuar, então o diabo levou Jesus, né, para ser tentado no deserto, como lemos no versículo 1. No 2 vai dizer: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então o diabo percebeu, né, Márcio? Então ele percebeu que o negócio aqui, a minha briga vai ser um pouquinho maior. Esse aí entende da palavra. Então, aqui eu vou ter que usar de mais sagacidade, de mais astúcia. Então ele quer discutir comigo na palavra, quer dar uma de entendido da palavra. Vamos lá, eu conheço também a palavra, vamos embora. Misericórdia. Então o diabo, versículo número 5. Levou Jesus à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se és realmente filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois também está escrito:
Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles se segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Olha, ele pegou lá uma palavra e revelou a palavra também. Então, já que está falando da palavra que está escrito, eu também te digo, salva porque também está escrito. Então, se está escrito, vai acontecer se você é filho de Deus mesmo. Jesus, versículo 7. Jesus então respondeu: também está escrito, olha queda de braço, também está escrito, não ponha à prova o seu Deus. Versículo 8. Depois disso, o diabo levou ele a um monte alto e mostrou todos os reinos da terra e o seu esplendor. Versículo 9 vai dizer: então disse: tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Versículo 10. Jesus então disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor seu Deus, só a Ele preste culto. Então, depois disso, o diabo o deixou, e aí vieram os anjos e serviram o Senhor. Diga amém? Mas está aí. Está aí a maior prova bíblica de que a astúcia e sagacidade desse bicho que é caído, desse anjo caído, ela é grande. É a mais sagaz de todas as criaturas de Deus. Então, se você tentar enfrentar uma luta espiritual com ele, desarmado, sem entendimento, sem estar andando com quem é o general da guerra que você está sendo travado, posso dar um conselho? E já te defino, já te falo, você vai perder a guerra. Então, cuidado. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Perceberam, amados? O diabo faz isso até hoje, nos dias de hoje. Ele tenta desviar o homem da verdade pela má interpretação da palavra. A Bíblia Sagrada é bem clara que, quando fala sobre o entendimento das Escrituras, que é necessário que o homem cresça na graça e no entendimento. Mas ela é clara, está dizendo que se você não vai entender a Bíblia Sagrada, a palavra, a verdade, pela sua mente humana. Tanto é que lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, vai deixar bem claro o seguinte: primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, estou passando os endereços para você, anotando, você ir consultando depois, e pesquisando, né? Capítulo número 2, versículo 14, vai dizer, olha o que diz a palavra: ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, e não consegue entendê-las porque elas só se discernem de forma espiritual, ou seja, espiritualmente. Diga amém? Então diga para o teu irmão do lado: nós necessitamos ter a mente renovada, transformada. Amém? É uma necessidade, amados. O Senhor Jesus disse isso para alguém, e esse alguém era um dos principais dos judeus. Era um homem de uma alta escala de sabedoria, um QI elevadíssimo, era um dos principais, né? Até dentro do Sinédrio, entre os judeus. E este homem, conhecimento de todos, ele ficou muito intrigado com o que Jesus falava, porque eles iam perseguindo Jesus e se infiltravam no meio dos ouvintes, justamente para pegá-lo em contradição, porque eles tinham domínio das Escrituras, da lei de Moisés. Então, eles queriam pegar Jesus em contradição. Então, muitos deles se infiltravam no meio do povo e faziam aquelas perguntas sádicas, né, para ver se Jesus caía em contradição, para então o acusá-lo, né? E um deles, que teve essa missão, ficou pasmo de ver o que acontecia quando Jesus pregava, o mover sobrenatural que acontecia. Então, ele com vergonha de dizer publicamente que estava intrigado com as pregações daquele homem, com as suas palavras, ele então arma um esquema de encontrar Jesus sozinho, às escondidas. A Bíblia vai dizer que ele foi às escondidas, às escuras. Ele marcou um encontro escondido com Jesus, para que ninguém soubesse. Ele era um dos principais dos judeus. Então Jesus vai ao encontro dele, porque aquele encontro estava programado no coração de Deus, porque Deus viu o coração daquele homem. Então, quando ele encontra aquele homem, vamos no capítulo 3 de João, para você entender um pouquinho desse momento. João, capítulo 3, vai dizer: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Algumas traduções vão dizer que era um dos principais entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se não estiver com Deus.
Versículo número 3. Em resposta, Jesus declara: digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém, sendo velho como eu, nascer novamente? É claro que não pode entrar pela uma segunda vez no ventre da mãe e renascer. Ele afirmou isso no versículo 4. Jesus então responde a esta afirmação: digo-lhe a verdade. Ninguém poderá ou pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo, é maiúscula. E o versículo 6. Aquilo que é nascido da carne é carne, não passa de carne, mas o que nasce do Espírito de Deus, que é a vida maiúscula, é Espírito. E o versículo 7 ele vai dizer: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Diga amém? Então é necessário nascer de novo. Nós temos que entender esse alerta de Deus, amado, sobre os meios astutos com que o diabo consegue afastar a humanidade da verdade. Você vê que desde Eva lá, desde Adão e Eva, o que ele fez foi usar a palavra de Deus. Você vê que ele tenta Jesus pela palavra. Amados, ele faz isso com tanta sagacidade, a tal ponto de Jesus dizer, lá em Mateus 24, 24. Mateus 24, versículo 24. Se não der tempo de ir, só acompanhe a leitura, por favor. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 24 também, Jesus vai dizer o seguinte: ó, aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os escolhidos, os eleitos. Está falando de você, igreja. Jesus está falando de você, de mim, de nós. Então, a sagacidade desse bicho é tão grande que ele vai conseguir criar vários falsos cristos, vários falsos profetas, que vão estar vestidos de ovelhinha, mas são lobos revestidos de ovelha, de pele de ovelha, mas que vão usar de tantos sinais, maravilhosos, miraculosos, que vão conseguir enganar até os eleitos, os escolhidos. E aí uma das maiores provas da distorção da verdade é a interpretação que nós vamos falar agora. Então nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas que são usadas pelo diabo, muitas vezes, alguns nem sabem que estão sendo usados, estão tão bem intencionados, mas o inferno está cheio de boas intenções, como é um dito popular aí. Então nós temos que entender, vigiar, porque se a pessoa pegar um microfone ou quiser anunciar o Evangelho, se ela não souber do que ela está abrindo a boca e falando pelo Espírito de Deus, ela está correndo o sério risco de matar uma alma. Então preste atenção no que eu estou falando para os irmãos. Quando Jesus fala, cuidado, que vão aparecer muitos falsos cristos e falsos profetas, e vão realizar sinais de maravilha. O diabo vai concordar: isso aí está trabalhando para mim. E o povo está achando que está trabalhando para Deus. Então deixa eu agir. Sabe que eu também sou espírito, também tenho poderes sobrenaturais? É complicado, mano. Você vai falar: nossa, assim então é difícil. Não é difícil não, mas é só você conhecer, discernir a Deus pelo conhecimento e o entendimento da palavra. Diga amém? Vou dar um exemplo claro. Eu tenho certeza, se eu perguntar para 10 aqui, 11 vai falar que não sabia disso. 11. Por quê? Porque alguém ele já influenciou com essa fala também. Da passagem de olho por olho, dente por dente. É uma lei de Moisés, dada a Moisés. Está lá em Êxodo. Então você vai dizer: eu já vi muito falar sobre olho por olho, dente por dente. Eu não sei quantos sabem o que realmente Deus quis dizer quando deu a lei para Moisés. Mas uma coisa é certa, diga para todo mundo lá: Deus é amor. E Ele não muda. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E Ele é amor. Então como é que um Deus que ama pode deixar que uma palavra dá uma lei e fala assim: olho por olho, dente por dente? Né? Como é que é isso? Parece uma contradição, mas vamos lá. Vamos lá em Mateus 5 de novo, você vai entender. Veja o que Jesus fala sobre essa lei. Mateus 5. Mateus 5, versículo 17. E versículo 18 também. Diga para o teu irmão lá: Jesus não veio abolir, não veio anular a lei. Amém? Jesus não veio fazer isso não, mas
Ele veio dar o verdadeiro sentido, porque estão distorcendo a palavra de Deus. Não está essa lei. Toda a lei, tudo que Deus revelou aos profetas e a lei, está sendo distorcido pela humanidade. E o diabo está contribuindo muito para isso. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus mesmo está dizendo: não pense que eu vim abolir ou anular, cancelar a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Diga glória a Deus. Versículo 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, antes que tudo se cumpra. Diga amém? E agora? Agora ficamos confusos. Pois lá em Êxodo, veja, vamos ler Êxodo. Leia Êxodo, capítulo 21 de Êxodo. Agora fiquei confuso. Agora, é por isso que ele vai agir na sua confusão mesmo, se você não vigiar, não estiver cheio do Espírito Santo. Capítulo 21, versículo 24. Se eu ler isoladamente esse versículo aqui, pronto. O que diz o versículo 24, capítulo 21 de Êxodo? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Amém? Aí, sim, está escrito exatamente isso, amados. Você acabou de ler. Mas só que o que não sabem é que esta lei era acerca da escravidão, no pós-escravidão. Eles ficaram 400 anos presos. Nasceu várias gerações e sofreram as dores da escravidão. Então, o que Deus quis passar para Moisés ensiná-los é leis acerca da escravidão. Agora seriam um povo livre. Amém? Mas não deveriam fazer o que foi feito com eles. Tanto isso é verdade, amados, que você vai ver a sequência disso tudo. Porque você conhece o mal, você sabe quanto dói ser escravo. Então eu vou criar algumas leis para que você não pague o mal com o mal. É isso que as pessoas sabem. Então vamos lá, versículo 26, para você ter uma melhor interpretação de tudo isso aqui. Versículo 26 e 27. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar aquele escravo como compensação pelo olho ferido. Amém? Está começando a ficar mais claro agora, a gente é olho por olho, dente por dente? Entendeu agora? Vamos lá. Houve um acidente, ou propositalmente, houve um castigo, e aquele escravo ficou cego. Então, a partir de agora, ele ganha o direito de ser livre, porque ele foi ferido pela mão de alguém. Então, aquele que o feriu deve o libertar. Que ele possa, então, ter sido compensado, a lei da compensação. Eu feri teus olhos, mas agora eu não te liberto. E peço até desculpa dos soldados. Amém? Vamos lá? Versículo 27. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo compensando pelo dente. E agora, hein? Mas espera aí, eu achava que não era isso, não. Eu achava que olho por olho, dente por dente era me ferindo com ferro ferirei. Eu achava que era isso. Me trataram mal, com o mal eu tratarei. Me fizeram mal, com o mal pagarás. Essa é a lei do Velho Testamento. Não, amados. Essa não é a lei do Velho, nunca foi. E agora? Porque até agora tinha interpretado totalmente errado, equivocado a palavra de Deus. Jesus veio dar um verdadeiro sentido a ela. E esse é o sentido real da lei da libertação, a lei contra a violência, a lei contra a escravidão. Amém? Esta era a lei sobre isso. Então vamos lá. Vamos voltar lá em Mateus 5, quando você leu lá que Jesus disse: eu não vim revogar, eu não vim abolir lei nenhuma, nem o que os profetas falaram. Eu vim dar a ela o verdadeiro sentido. Na verdade, eu vim cumprir a lei. Diga amém? E cumpriu muito bem cumprido, né, amado? Né, amados? Cumpriu muito bem cumprido. E olha o que fizeram com ele, o que ele fez no Calvário, como deixando bem claro, em alta voz: Pai, perdoa, eles vezes não sabem o que estão fazendo. Amém? Mateus capítulo 5, vamos então ao que Jesus ensina, dando sentido verdadeiro, dizendo assim, versículos 38 a seguir. Capítulo 5, versículo 38 a seguir. Vamos ver.
Ai, como a hora passa, vai. Ai, ai. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Versículo 40. Se alguém quiser processá-lo, traga-lhe a túnica e tirá-lo a túnica. Deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Versículo 42, dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus amigos, ou amem seus inimigos, e orem por aqueles que vos perseguem. Versículo 45, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Versículo 46. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até publicanos fazem isso. Versículo 47. E se só saudam apenas os seus irmãos, saudarem apenas seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Até pagãos fazem isso. Portanto, versículo 48, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Diga amém? Amados, essa é uma das maiores provas de que o Evangelho é sim distorcido pela mente humana. É por isso que devemos nos apressar, amados, pela busca da nossa transformação de mente, porque assim como saíram do Egito cheio de vícios, de traumas, o risco que você corre de continuar com essa mente humana e contaminar alguém, ou amaldiçoar alguém, ou fazer mal a alguém, é muito grande. Então, em nome de Jesus, amados, se você quer realmente entrar um dia na glória eterna com o Senhor, que é santo, diga para o teu irmão do lado, é bom nós sermos santos. É bom nos santificarmos. Diga amém? Então, amados, voltando a falar da lei, né, do olho por olho, dente por dente. É preciso que nós entendamos realmente o que aconteceu para essa distorção dos fatos. Porque que ela sofreu, essa lei foi absurdamente distorcida. Por quê? O que fez ela ser distorcida? Bom, para isso tem que conhecer um pouco de teologia, mas vamos lá, ninguém está dando aula de teologia, mas vamos lá. Para quem não sabe, houve um rei na Terra, meados dos séculos 18 a.C., em torno de 1700 a 1800 anos antes de Cristo. Houve um rei na Terra chamado Hammurabi. Esse rei foi o primeiro rei que levantou, é o 6º rei da Babilônia, mas ele foi o primeiro rei do Império Babilônico, ou seja, ele formou o Império Babilônico. A Babilônia só se tornou um império por causa desse rei. E ele então, como imperava, mandava no mundo inteiro na sua época, de 1800 anos antes de Jesus. Ele criou uma série de leis. E uma das leis era essa: olho por olho e dente por dente. Mas para pagar com violência mesmo. Então os babilônicos, eles foram realmente ensinados, e o mundo inteiro foi ensinado, que devia pagar mal com mal. E aí então houve uma distorção total do que Deus havia revelado lá atrás para Moisés. Então todas as gerações foram formadas depois da lei, do código de Hammurabi, elas cresceram nesse entendimento de que o Velho Testamento, Deus manda pagar mal com mal. Eu falei há pouco, não sei se vocês se lembram, Deus é amor e não muda. Ele não criou uma lei dessa, mas diga amém? Estão entendendo agora, mas? Então temos que entender o seguinte: a vingança pertence a quem? A Deus. Não existe. Não podemos vingar nada. Podemos, às vezes, ficar irados com alguma coisa, mas vingança não pertence a nós. Romanos, capítulo de número 12. Os irmãos estão entendendo agora, amados? Romanos, capítulo 12. Vamos lá de novo, Romanos 12. Glórias a Deus. Romanos 12, versículos 17 a seguinte. Vou ler na minha tradução. Não retribuam a ninguém mal por mal. E não muda, porque é Paulo dizendo, cheio de Espírito Santo: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Versículo 18. Façam tudo
que é possível para viver em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Conclusão. O nosso adversário só sabe fazer isso, amados. Enganar e mentir o tempo todo. E alcançar a mente humana através dos seus apóstolos, também tem os seus discípulos e apóstolos, e fazer isso com uma facilidade tão grande, para que as almas nunca cheguem ao pleno conhecimento da verdade e continuem sendo enganadas e levadas à condenação eterna, que ele mesmo já está condenado. Então, tipo assim, eu vou cair, mas vou arrastar um monte comigo. Aí você vai escolher com quem você quer estar na eternidade. É para isso que ele, então, segue usando pessoas que, às vezes, não têm nem noção que estão sendo usadas pelo diabo. São pessoas leigas, pessoas que não fazem estudos profundos da Bíblia, não buscam o discernimento, e quando ora e quando jejua, o inimigo vai agir como fez com Jesus. Você está compreendendo, igreja? Jesus estava enfraquecido. Então o diabo foi lá e tentou Jesus. E muitos que às vezes estão mortificando a carne de forma equivocada, acabam ouvindo vozes que pensam ser de Deus, e é da serpente. Estou entendendo? Por isso que você tem que ter muita consciência onde você está ouvindo a palavra de Deus. E ter muito discernimento pelo Espírito Santo do que está sendo pregado, anunciado. Porque Deus não muda. Deus não vai contra a palavra dele mesmo. Diga amém? Então é por isso que ele tem usado pessoas que, como digo, até sem saberem. Muitos são inocentes, não estão sabendo. Por quê? Porque são leigos, são ignorantes. Não estou chamando de ignorantes como ofensa. Ignorantes que não têm conhecimento. São ignorantes, não têm noção do que estão falando. Estão sendo levados pelo impulso. Misericórdia. Então, amados, mas também tem no meio desse povo todo aí aqueles que amam o pecado e que usam o nome de Deus para seus benefícios. Mas a história deles não vai acabar logo, logo. O tempo deles chegará. Você acha que não tem? Não está sim, amados. Olha os escândalos que estão acontecendo na humanidade no meio gospel e no meio cristão de uma forma geral. Por quê? Porque vai por um tempo, né? Já vai igual o pipa, né? Sabe o suco? Quem é que o pipa aí? Papagaio. Não sei aqui no Paraná chama, acho que é pipa, né? Solta a pipa, né? Aí solta, vai dando corda para ela vai subir, vai subir, vai subir. Mas já tem alguém preparadinho para passar o corpo dentro do lado. Entendeu? E assim é o diabo. Ele vai dando corda. Aí vai subir, vai isso, vai crescendo. Passa quando eu prego bem, nossa, viu? Todo mundo ficou calado agora. Fui 10 nessa aí agora. Isso, vai subindo, vai. O diabo falou isso mesmo, isso é bom mesmo, importa. Está pregando um monte de besteira e está ali achando que está pregando pelo Espírito Santo. Está pregando pelo Espírito do diabo sem saber. Está amarrado mesmo, meu irmão, minha irmã. Amarrado mesmo. Tem que amarrar mesmo. Mas amarra, mas busca conhecer a verdade, como Deus quer que você conheça. Amém? Então, amados, esse é o projeto do diabo: matar, roubar e destruir. Ele faz isso com uma sagacidade, uma astúcia tão grande, que se você tentar enfrentá-lo com a sua mente humana, com seus diplomas, com seus conhecimentos, com suas teorias, Deus faz do sábio, né? Nada. Ele levanta aquele que não tem nenhum conhecimento para mostrar a glória dele naquele que não tem sabedoria. Pela mente humana não tem sabedoria. Amém, igreja? Para tudo isso, amados, devemos estar vigilantes e sempre em oração. Diga para o teu irmão lá, mas deixa Deus te usar. Agora, fala assim: isso é de Deus, não é diabo, não. O diabo não quer que você esteja nessa palavra aqui. Diga para o teu irmão lá, fique sempre vigilante, em oração, enchendo-se do Espírito de Deus. Diga amém? Lembrando sempre que Deus não muda. Ele sempre será o mesmo. É até por isso que nós ainda não somos consumidos. Ele mesmo diz em Malaquias: o que eu não mudo é que vocês não são consumidos. Mas necessitamos crescer.
E isso de uma forma urgente, na graça e no conhecimento do Senhor. E, se possível, na pessoa verdadeira. Se possível, não. Isso só é possível, perdão. Não é se possível, isso só é possível na pessoa de Jesus Cristo. O que você acabou de louvar no início. O único caminho que leva a Deus. Não há meio nenhum de você conhecer a Deus, crescer na graça, no conhecimento dele, se não for por único caminho que leva a Deus. Diga bem? Por tudo isso que eu deixo essa mensagem com esse título. Eu mandei no grupo da igreja lá. Enchei-vos do Espírito de Deus. Amém? Enchei-vos do Espírito de Deus. Repita comigo, enchei-vos do Espírito, presta atenção, de Deus. Amém? Amém? Então coloque-se em pé, vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Essa foi a maior prova de que a palavra é distorcida, mas ela é distorcida e com sagacidade tem, ó. Quantas gerações já morreram querendo ter olho por olho, dente por dente, era isso que Deus dizia. E não é nada disso. Então, amados, eu vou nesse momento pedir que você fale com Deus. Peça para Ele mesmo. Ele não é o pastor, ninguém. Você e Deus. Peça para Ele em espírito que Ele testifique tudo isso no seu coração, que Ele te dê discernimento. Diga a Ele se você é grato por esse conhecimento que adquiriu hoje. Agradeça a Ele, porque é Ele que revelou a palavra. Fale com Ele essa noite, em espírito e em verdade. Coloque sua mão no coração, fique à vontade. Fale com Deus, enquanto eu falo aqui também. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por revelar essa palavra, Senhor. Por trazer-nos esse entendimento verdadeiro da Tua palavra. E não sermos mais enganados pela sagacidade do inimigo das nossas almas, e de forma astuta tenta nos confundir, nos enganar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê cada dia mais crescimento, com discernimento, e o Teu nome sendo sempre glorificado, através do único nome que abaixo dos céus o Senhor nos permite adorá-lo, que é o nome de Teu Filho Jesus. Tudo isso para a Tua glória, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Receba a oração dos meus irmãos, Teus filhos, que farão neste momento de uma forma uníssima a respeito da Tua palavra, em nome de Jesus. Digam todos, Senhor Deus, eu recebo a Tua palavra, e de bom grado tomo posse da verdade, porque só o Senhor é verdade. E é em nome de Jesus que eu me declaro cada dia mais perto dessa verdade, da salvação, por causa de Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Diga amém? Com a folha na mão, começando, ou no meio, ou terminando a campanha, fique com a folha agora em espírito, orando e falando com Deus o porquê você está nessa campanha. Se você já está iniciando, fala por que você vai iniciar. Se você está em meio dela, agradeça por Deus ter te fortalecido, você está fazendo essa campanha e não ter quebrado essa corrente. Se está finalizando, não fique colocando uma data de vencimento. Fala assim, hoje eu encerro, mas o tempo da minha vitória ser vista pelos meus olhos naturais será no seu tempo. Mas hoje eu tomo posse dela. Em nome de Jesus. Amém? Então faça esse tipo de oração, que essa oração que mostra a fé e agrada ao Senhor. Então, enquanto eu oro aqui, você fala com Deus. E depois faremos uma oração uníssima com todos. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, tanto aqui no presencial, quanto pela rede social, falando a respeito da campanha que estão iniciando, ou alguns estão no meio dela, outros estão até terminando, Senhor. Mas eu apresento todos diante da Tua presença, e sei que Tu és fiel. Primeiro, sei que Tu és onisciente, e mesmo que haja milhões, bilhões de almas clamando ao mesmo tempo, o Senhor é onipotente de poder ouvir a todos, Pai. E onisciente que todos estão clamando, de tudo que estão clamando. Pai, e Tu és onipotente para atender com Teu poder a todo o clamor que é feito em nome de Jesus. Pai, eu declaro que aquele que crê, pegando essa folha, fazendo essa campanha com fé, não será decepcionado, não serão confundidos. Pelo contrário, serão abençoados com a vitória no tempo devido do Senhor. Mas, Pai, ensina eles a permanecer firme, a perseverar pelo Teu Espírito Santo, a obterem a vitória sem murmurações, sem dúvidas. Afasta toda seta do inimigo que tenta torná-los murmuradores ou mesmo duvidosos da Tua palavra. Pai, limpa o coração de toda imundícia, de toda impureza na mente também e transforma a mente dos Teus filhos, Senhor. Enche-os do Teu Espírito nesse momento para que eles possam obter a vitória em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Amém. Agora a oração de vocês. Coletivamente falam, Senhor Deus,
eis-me aqui na tua presença, apresentando os motivos da campanha e crendo que só o Senhor, Deus, em nome de Jesus, tem o poder de me dar a vitória. Me coloco diante do teu altar, Senhor, e profetizo a minha vitória e darei testemunho dela para a tua exclusiva glória. Me faz permanecer firme, Senhor, para vencer toda e qualquer seta que o inimigo tentar enviar, para me impedir de completar essa campanha. No nome de Deus ser glorificado, com a vitória que darei testemunho, em nome de Jesus. Diga amém. A esta urna, esse gás refilastro, como também estendo em direção a essa câmera. Se o Senhor levantou pessoas, Pai, é o Senhor que sabe. Então, o que eu quero pedir é que o Senhor abençoe cada ofertante, cada semeador, cada investidor, cada empreendedor, mas principalmente cada dizimista fiel desta obra, que fazem esse gesto com amor, com fé e alegria no coração, sabendo que tudo provém de Ti. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, com a prosperidade do Senhor, que nunca falte a eles, mas que seja multiplicado de uma tal forma que haja uma diferença entre aquele que te honra com aquele que não te honra, com aquele que leva a sério a tua palavra com aquele que não leva. E perdoa aqueles que infelizmente ainda são usados pelo inimigo, tentando impedir o crescimento desta obra, Senhor. Porque a tua palavra diz que esses, Pai, estão dando lado para o inimigo, estão roubando a tua obra. Pai, perdoa eles, Pai. Dê a eles visão espiritual do que é a verdade, Senhor. E afasta todo o mal deles. Liberta eles, Pai. Prospera eles com a prosperidade espiritual de tal maneira que deixem de ser cegos antes que chegue o tempo do juízo final. É o que eu peço, Senhor. Em nome de Jesus para todos. E que tudo foi depois depositado, aplicado na tua obra, quer seja aqui presencial ou por vias bancárias, Pai, serão bênçãos para eles e também para a tua obra. E principalmente para aqueles que dependem da tua obra, porque o Senhor separou para isso, em nome de Jesus. Se a igreja concorda, basta mais um comigo dizer amém.
Amém. Está ligado na terra, está ligado com Deus. Deus abençoe a todos. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Spot da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.